O registro de casamento do italiano ele pode estar em na verdade ele pode estar em vários lugares. Ele pode estar em primeiro lugar na Itália, se ele já tiver saído da Itália casado, por exemplo. Ele nasceu na Itália, viveu aqui até a sua maioridade e se casou aqui para depois ir para o Brasil, por exemplo. Então pode ser realmente que ele tenha já saído da Itália casado, ok? Então você vai localizar esse registro de casamento aqui, que também pode ser um registro religioso ou um registro civil. Vai depender do ano em que ele se casou. As mesmas regrinhas que a gente usou lá para o registro de nascimento, a gente vai usar nesse caso para o registro religioso ou civil de casamento na Itália, ok? Lembrando que essas regras que eu dei anteriormente são para a Itália somente, tá? Não confundam com outros países. No caso do Brasil, se o italiano saiu daqui jovem, foi para o Brasil e se casou no Brasil, então esse registro ele pode também ser um registro civil ou religioso. Só que as regrinhas vão ser diferentes. Né? Para quem não sabe, o registro civil no Brasil passou a ser obrigatório a partir de 1889. Na verdade, com a sua... com os cartórios que muitos cartórios começaram a ser instalados a partir desse ano, muitas cidades não tinham registro civil propriamente dito a partir de 89. Algumas cidades começaram a ter cartório a partir de 1890, 92, 95, 1900, por exemplo. Existem cidades que até 1900 não tinham cartório ainda. Então você vai precisar, primeira coisa, saber que a partir de 1889 deveria já existir um registro civil. Não existia porque a cidade não tinha cartório, então você vai pedir qual documento? Você vai pedir o registro de casamento na paróquia. Se não tinha registro civil, você vai pedir o registro religioso de casamento. Se você consultou a cidade, naquele ano específico não tinha cartório na cidade ainda, você sabe a data de casamento da pessoa, você consultou o cartório falou, opa, naquele ano eu não existia ainda, não tinha cartório aqui na cidade. E aí você vai procurar quem? Você vai procurar a paróquia, você vai procurar a igreja, vai falar com o padre, vai falar, padre, eu estou precisando aí de um registro de casamento da pessoa tal, que se casou com a fulana, e aí a gente agora está entrando em contato para solicitar esse documento. Então você, nesse caso, vai pedir o registro religioso de casamento. Se já for ano civil, você vai direto no cartório e pede para emitir a certidão civil de casamento. Um detalhe importante, tá, pessoal? Quando você consultar a cidade, o cartório da cidade, para saber se naquele ano específico já tinha registro civil e o cartório te falar que não tinha, você vai pedir para ele te entregar uma devolutiva, tá? Conhecida também como uma certidão negativa, onde vai constar que naquele ano o cartório não existia naquela cidade. Então você junta esse documento civil do cartório que diz que não existia e depois vai atrás do padre e pede a certidão religiosa de casamento. Perfeito? Outra possibilidade também é que o italiano, por exemplo, antes de ir para o Brasil, ele tenha ido para um outro país. Ele pode ter ido para a Argentina, ele pode ter ido para a França, ele pode ter ido para qualquer país. E se ele foi para qualquer país, ele pode ter se casado lá? Pode. Ele pode ter se casado em um outro país. Então é importante que você, na sua pesquisa, verifique aonde foi que o italiano realmente se casou. Porque ele não necessariamente só casou na Itália ou no Brasil. Ele pode ter se casado em um outro país. Ele pode ter ido para um outro país antes de ir para a Itália, antes de ir para o Brasil. Então consulte essa informação antes, beleza? Lógico. E aí, para cada país, você vai ter as suas regrinhas de quando começou o registro civil, para você entender aonde você vai procurar. Mas sempre se atente a isso. Você pode ter tanto um registro civil como um registro religioso.
vai depender de quando aquele país específico passou a exigir o registro civil, ok?